Por dia, mais de 100 pessoas são internadas no país com trombose. Esse número me assustou. Agora, no mês de outubro, há uma conscientização sobre os sinais de alerta e os tratamentos para uma condição que limita a qualidade de vida. Eu recebo agora, e você também pode participar, a angiologista, a doutora Larissa Araújo, que está aqui comigo. Larissa, obrigada, viu, por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Tá? Esse número, eu te confesso que me assustou um pouquinho. Os casos aumentaram nos últimos anos, Larissa? Então, a gente percebeu que depois do Covid, né, desse período que a gente teve um aumento dos casos, sim, por conta da doença. Então, o Covid, por ser uma doença inflamatória, né, ter vários eventos trombóticos, a gente teve bastante casos no período da pandemia. Em várias faixas etárias. Várias faixas etárias, né? Eu atendo paciente de todas as faixas etárias, né? Independente da idade do paciente, né? Teve o Covid, já tinha uma probabilidade grande de ter trombose. E aí juntou-se também ao estilo de vida, que não está lá dos melhores, né? Aí veio a trombose. Isso, né? Pacientes que não têm um estilo de vida saudável, né? Paciente sedentário, obeso, que não faz atividade física, ou que possui alguma comorbidade, né? Tabagista, então eles aumentam muito mais o risco de desenvolver a trombose. Larissa, quais são os sinais de alerta? Porque a gente está no mês de conscientização, inclusive, né, a Larissa estava me comentando aqui que o Cristo Redentor no Rio de Janeiro foi iluminado justamente trazendo essa atenção para a trombose. Isso, né? Domingo foi o Dia Mundial da Trombose, então a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular iluminou o Cristo Redentor como uma forma de conscientizar a população sobre essa doença que é tão importante, né? E os principais sinais de alerta que a gente deve ter, né? Trombose é uma doença aguda, então eu sempre falo para o paciente ali no consultório, percebeu que espontaneamente, né, de uma hora para outra, a perna inchou e começou a doer, já deve ficar com um sinal de alerta, né? Mudou a coloração da pele, ficou mais avermelhada ou ficou mais arroxeada, percebeu a mudança da temperatura. E é um inchaço que eu sempre explico, é um inchaço mais duro, um empastamento, não é aquele inchaço mole. E aí a gente já deve procurar, né, já deve ficar mais atento e procurar um serviço, né, vascular ou até um pronto atendimento para fazer uma avaliação e o quanto antes fazer um ultrassom Doppler, que é o exame que a gente faz para o diagnóstico e para o acompanhamento da doença. A trombose, ela é só nas pernas? É uma dúvida comum das pessoas, né? Não, a trombose ela pode acontecer em qualquer parte do corpo, né? Com Onde esses tem sinais sangue, também? aí nos braços e nas pernas vão ser esses sinais. Certo. Mas, por exemplo, a gente pode ter uma trombose, né, na circulação cerebral. E aí o sinal vai ser uma cefaleia, uma dor de cabeça. Então, aí depende da região. Por exemplo, a gente pode ter trombose, né, nos vasos ou nas artérias abdominais, na região do abdômen. Então, a dor pode vir como uma dor abdominal, como empachamento, como náusea, vômito. Então, depende muito. Só que a trombose ela é muito mais comum nos membros inferiores. Então, a gente fica um pouco mais atento nas pernas. E quais são as complicações mais comuns? A embolia pulmonar é uma delas? Isso, a embolia pulmonar é a complicação que a gente mais tem, né? Porque uma trombose, o início daquele coágulo que se forma, ele é muito instável e ele pode se deslocar. E pelo sentido da nossa circulação, ele vai deslocar das pernas em direção ao pulmão. E se for um coágulo mais extenso, ele pode, né, acabar entupindo, né, obstruindo ali a circulação pulmonar. E aí da embolia, que pode ser muito grave. Pode ser fatal, inclusive. Pode ser fatal, sim. Né? Eu tenho aqui, olha, já eu vou trazer mais perguntas minhas para a doutora Larissa. A minha irmã desenvolveu um coágulo no pulmão depois do Covid. Figurou crônico esse coágulo. Ela faz um tratamento rigoroso. Tem a ver com a trombose? Sim, provavelmente ela pode ter tido, né, uma trombose, né, no membro inferior na perna e esse coágulo se migrado ali para o pulmão. Né, e feito essa trombose crônica aqui que ela deve estar tratando agora. Eu quero falar também dos tratamentos, mas deixa eu trazer a participação do público lá no YouTube. Larissa que está acompanhando a gente. Francis Leonardo tem o tromboflebite. Mesmo retirando a veia, a perna fica muito quente. As meias ajudam? Aquelas meias de compressão ajudam? E é um homem, a gente pensa sempre em mulher, né, na trombose. Não, a gente tem muito caso do sexo masculino. A tromboflebite é uma trombose superficial, então ela deve ser tratada, né? E geralmente a gente trata com um anticoagulante. Retirar aquela veia ali, né? Se for uma varize, se for uma safena doente, o paciente ele vai conseguir melhorar. Mas as meias elásticas, elas vêm que a gente utiliza durante o tratamento de uma trombose e pós também para a gente melhorar a circulação. Porque muitas vezes, talvez o paciente ele não vai ter
uma circulação como antes, ele pode ter depois uma alteração da circulação. Outra pergunta, eu tenho muitas varizes e grossas e sempre perto da menstruação, às vezes ficam quentes e vermelhas. Tem algum risco de trombose essa amiga nossa? Tem. Varizes é um fator alto para trombose. Então, um dos motivos que a gente orienta o tratamento de varizes é realmente para a gente prevenir uma possível complicação que é a trombose. Então, o ideal é realizar esse tratamento de varizes. Antes de trazer mais perguntas, o que a gente tem hoje, né, justamente com essa preocupação, Larissa, o que a gente tem hoje de tratamento? Hoje o tratamento basicamente é por uso de uma medicação oral, né? Então a gente usa anticoagulante. Pode ser utilizado também medicação injetável, que é heparina, mas hoje o anticoagulante oral, ele pode ser utilizado pela maioria das pessoas, né? Tem algumas contraindicações, mas é uma medicação que o paciente consegue tomar em casa. Antigamente a gente tinha o Marevan, que a gente tinha que ter um controle mais rigoroso, mas agora a gente tem uma classe que são os novos anticoagulantes orais. Então, são medicações que o paciente vai usar por algum tempo, vai depender muito do quadro do paciente. E esse anticoagulante, essa medicação vai ajudar a dissolver esse trombo e prevenir que novos trombos se formem durante o período de tratamento. Quero também falar da prevenção e até da qualidade de vida depois, né, para quem tem a trombose, para quem teve a trombose. Tem uma amiga nossa que disse o seguinte, a Gabi, tive uma trombose venosa cerebral no ano passado com 19 anos. Fiz o tratamento com anticoagulante e agora estou sem o coágulo. 19 anos e ela trouxe um dos tipos de trombose, né, Larissa? Queria que você comentasse. Isso, foi o que eu falei agora mesmo, né? A gente pode ter trombose em qualquer parte do corpo. Onde tem sangue, o sangue pode coagular. Então, se com 19 anos ela teve essa trombose cerebral, provavelmente ela vai investigar o motivo, né? Existem inúmeros motivos que predispõem o paciente a desenvolver um quadro de trombose e depois tratar se é uma doença que realmente precisa de causa. Mas, infelizmente, tem muitas causas idiopáticas que a gente ainda não descobriu que pode causar trombose também. Aqui, inclusive, a Maria José pergunta, existe alguma doença que pode causar a trombose mais tarde, numa idade avançada? Às vezes vai descobrir mais tarde, igual, por exemplo, uma trombofilia, que é uma doença hereditária do sangue, pode predispor uma trombose, uma doença reumatológica, o câncer é uma doença que dá muitos casos de trombose também, mas é difícil a gente falar que você vai ter uma doença hoje e vai desenvolver uma trombose no futuro, você vai ter uma predisposição a ter uma trombose no futuro. Deixa eu trazer a imagem que a doutora Larissa trouxe para a gente, justamente para que possamos entender mais sobre a trombose. Aí a gente vê a diferença entre as duas pernas, né, do inchaço, é isso, Larissa? Isso, é o que eu sempre falo, né? Às vezes chega muito no consultório o paciente fala, eu tô com as minhas pernas inchadas há muito tempo, eu tô com medo de trombose. Difícil um paciente ter trombose nas duas pernas, geralmente é a unilateral. Tá. E na maioria dos casos, não em todos, né? Mas costuma ser muito evidente os sintomas para o paciente, igual a gente percebe ali. A gente vê que tem uma perna que está mais edemaciada, né? Está mais inchada. E a gente vê que está mudando um pouco a coloração. A perna ela está mais avermelhada. E se a gente conseguisse pegar ali, que não dá para pegar na foto, a gente vê que a perna está empastada, é um inchaço duro, né? Porque a circulação ficou parada ali no local. Muito bem. A gente tem mais uma imagem, Marielle? Esse aí é o processo da trombose? Eu achei interessante essa imagem, Larissa. Isso, né? Aí as células do sangue, elas vão começar a se aglomerar. A gente vê ali pela sequência das imagens, né? Então, as células do sangue, elas vão começar a se aglomerar, vão ali aderir à parede da veia, que é a formação do coágulo, mas parte desse trombo pode se dissolver, que é a nossa maior preocupação, né? E se dissolver um coágulo importante parar lá no pulmão, pode vir a dar embolia pulmonar. Muitos microtrombinhos podem se dissolver sim, mas o nosso próprio organismo consegue eliminar. Mas às vezes ele não consegue ter esse equilíbrio ali, e pode dar embolia pulmonar se soltar. Essa imagem que a gente está vendo agora, o que significa? São essas células, né? São as células do sangue, com fibrina, materiais que vão se depositar na parede do vaso e formar esse trombo, né? E a gente precisa ter pelo menos 2 de 3 critérios para se formar um coágulo, que é o sangue estar mais hipercoagulado, a gente ter uma estase do sangue, ele passar mais devagar ali naquele local, ou ter um trauma ali no vaso, né? Ter alguma lesão traumática para desencadear isso aí. Larissa, tem uma amiga nossa lá no São Jorge, a Geralda, ela disse que trabalha muito sentada. Isso pode ser um risco e ela tirou 2 safenas há 10 anos e sente muitas dores na virilha. Dores na virilha precisa avaliar, né? Porque se ela retirou a safena, não é para ter, né? Mas pode acontecer dela ter alguma alteração ali de insuficiência na junção onde a safena
desembocava ali na veia femoral. Trabalhar muito sentada não é algo que vai desenvolver a trombose, né? Mas ter uma postura predominante no trabalho não é legal para a circulação, né? Se ela fica muito sentada, ela tem que ter períodos de andar ali no trabalho e, com certeza, realizar atividade física, né? Incluir de hábito de vida ali atividade física. Isso que eu queria trazer. Prevenção, estilo de vida, tanto para quem quer prevenir, para quem tem que ficar atento ao problema. Hoje, a gente orienta o paciente que está em tratamento de trombose a realizar atividade física. Sim. Então, para prevenir, né, a atividade física, uma alimentação adequada, um peso regular, tá dentro do seu peso adequado, são medidas que ajudam a prevenir a trombose. E tabagismo, fumo, nem pensar, e álcool também não, principalmente para as mulheres. Principalmente para as mulheres. O cigarro, principalmente, né? O tabagismo, ele é péssimo para a circulação, principalmente para a trombose arterial, que é um pouquinho diferente da trombose venosa, né? Mas o tabagismo, ele é um fator muito predisponente ali, né? Uma predisposição muito grande para desencadear uma trombose. Informações claras com a doutora Larissa Araújo, ela que é angiologista, trazendo para a gente, né, todos os detalhes aí da trombose e esse mês de conscientização. Compartilhe essa entrevista também. Muito obrigada, viu, Larissa? Eu que agradeço. Em outras oportunidades, tá? Obrigada. Obrigada mesmo.